Assembleia de Deus, harmonia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por estarmos aqui neste culto que durante este mês, devido às festividades da igreja Assembleia de Deus Harmonia, tivemos quarta-feira de estudo e hoje é o terceiro estudo. Rogo vossas orações para que Deus abra as portas da palavra e do entendimento. Eu queria saber se Chibson Braga, França, muito bem, e também João Freire de Brito, não é? Muito bem, o nosso irmão Gibson Braga, de França, ele tem nos visitado e, como diz nosso pastor, achou por bem, trouxe alegria para a alma dele, este convívio aqui entre os irmãos, e ele decidiu tornar-se membro daqui da nossa igreja. Então, nós estamos recebendo ele por aclamação, e também o seu filho, não é? João Freire de Brito, novo convertido, que o acompanha a cada culto, a cada vinda dele aqui, também com a irmã que está ao seu lado, não é? Os irmãos querem recebê-los como convém os santos, digam assim: sejam bem-vindos em nome do Senhor. Receba-os com a salva de palmas. Amém? Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Meus queridos, o nosso tema que vem sendo já falado durante este mês, e nunca é desprezível ouvir sempre o tema e ser renovado com o tema. Efésios 5:18, convido-os a ficar de pé para fazermos a leitura. Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: a doce e gloriosa palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está para cada um de nós a porção da Tua palavra. Enche-nos, nos orienta, nos fortalece, nos fortifica para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Pode sentar, meus queridos. E dentro deste tema, nós podíamos chamar hoje, nosso título seria o Espírito Santo na evangelização. O Espírito Santo na evangelização. E como procede o Espírito Santo na vida do cristão? Eu vou procurar falar bem claro, para que a gente saia daqui com aprendizado. Vocês aprendem e eu aprendo. Como age o Espírito Santo na vida do cristão? Ele age como consolador. Ele age como ensinador. E age como aquele que capacita e dirige. O cristão não pode viver como se não tivesse dono, fazendo tudo ao seu bel prazer. Nós temos agora a responsabilidade de consultar o Consolador para tomar as decisões de nossas vidas. E a gente começa a ter um pensamento acerca do selo. O Espírito Santo é o selo que ele sela o cristão fiel. Na igreja primitiva, no Antigo Testamento, a marca do cristão, o selo, para saber se era da família do povo escolhido, era a circuncisão. Mas agora, no tempo da graça, o selo, a marca, é o Espírito Santo em nossas vidas. Amém, irmãos? Agora, o simples fato de sermos selados com o Espírito Santo não deve acomodar a nossa vida.
Nós precisamos, além de ter o Espírito Santo, colocar a nossa vida à disposição do Espírito Santo. Dar satisfação ao Espírito Santo. Isto para alguns parece algo muito estranho, porque você não está vendo. Mas se você estiver em comunhão, você sente. Você não vê a corda do relógio, só vê os ponteiros. Mas você sabe que ali tem uma corda porque você vê o ponteiro trabalhar. Então você não vê o Espírito Santo, mas sente que ele está agindo em sua vida. E essa disposição de deixar-se guiar pelo Espírito Santo, nós chamamos de intimidade com o Espírito Santo. Precisamos ser íntimo do Espírito Santo, através da oração, através da busca e da entrega. Às vezes nós estamos no ônibus e cumprimentamos as pessoas. Bom dia, boa tarde, é um conhecido. Com o passar do tempo, vai se perguntando o nome, vai se trocando ideia, quem você é, você mora onde, vai se tornando amigo, ao ponto de convidar para ir a um passeio, a uma festa na sua casa. Isso vai pegando intimidade. Assim é com o Espírito Santo. À medida que você busca, à medida que você obedece, você vai tendo intimidade com o Espírito Santo. Isto favorece o seu espírito e você agora começa a ouvir a voz do Espírito Santo. Não é saindo da parede a voz. Já que ele está dentro de nós, esta voz é na nossa consciência. Quando ele diz, não é assim, você pode até achar que é um pensamento tolo, mas obedeça porque é a voz do Espírito Santo. Eu não sei se vocês algumas vezes na vida se acordaram pela madrugada, como se tivesse alguém chamando, e você desperta. Você procura, não é ninguém. Você acha que não é ninguém. Mas seria um momento de você fazer uma reflexão e você orar naquele momento que você perdeu o sono. Que existem momentos na nossa vida, a própria natureza humana nos leva a resolver coisas sem consultar o Espírito Santo. Muitas vezes a gente se acha muito independente e o cristão não pode se tornar absolutamente independente. Ele é um dependente relativo. Ele tem uma relação com o Espírito Santo para a sua dependência. E isto é que provoca, vamos dizer assim, uma limitação no Espírito Santo. Porque ele não vai agir naquele que não está em comunhão. Ele não vai agir na desordem. Porque tudo com o Espírito Santo é ordem e decência. E às vezes a gente fica com tanta insegurança e acha que as coisas só podem acontecer certo se você resolver de maneira independente. Em João, capítulo 3, versículo 34, diz assim: pois o enviado de Deus, Jesus, fala as palavras dele, de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ele não diz assim, não, você agora tem o Espírito Santo, mas é até aqui. A sua comunhão é que vai dar a projeção da sua intimidade com o Espírito Santo. Deus não deixou para nós o Espírito Santo, limitando até onde ele vai agir na nossa vida. Agora, a nossa vaidade, nosso medo, nosso orgulho, isto pode fazer com que ele não haja no sobrenatural. Há uma promessa do derramar do Espírito Santo. Isto não aconteceu de repente. Há uma promessa muito antiga que Deus já tinha feito no Antigo Testamento, e nós vamos encontrar em Joel, no capítulo 2. Preste atenção que Deus chama ao arrependimento e depois derrama a bênção. Porque a gente às vezes diz assim, até Frank Graham
o evangelista americano, saudoso, ele disse assim, que o problema de ir para o inferno não é quem peca, é quem não se arrepende. Porque todos nós estamos debaixo do pecado. Mas o que vai levar a gente para o céu é o arrependimento. Amém, irmãos? Então, escuta, quando ele faz a promessa, mas antes tem uma colocação que está em Joel 2, versículo 12, a parte A. Não sei se os me encontraram, mas eu vou ler para vocês. Assim diz o Senhor, só a parte A. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Para se ter o Espírito Santo, é preciso estar convertido, não convencido. Às vezes você se convence da oratória bíblica e começa, é verdade, mas não toma uma decisão de conversão. E às vezes na igreja tem alguns que se acham convertidos, mas têm atitudes de convencidos. Você não pode ser um cristão convertido e achar por qualquer coisa não fala com o irmão. Lá vem aquela irmã, lá vem aquele irmão, eu não suporto. Então, o que você está fazendo com o Espírito Santo? Então o Senhor disse, arrepende-te que eu derramarei. Aí ele vai agora para Joel, capítulo 2, versículos 22 e 29. Prestem atenção, escutem, que é o Senhor falando para você, parece que escreveu agora. Veja que Joel diz, e acontecerá depois, qual é o depois? Qual é o depois? Depois do arrependimento. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Isto foi escrito em 835 antes de Cristo. Percebe que lá, bem atrás, o Senhor fez a promessa, e esta promessa chegou aos nossos dias. O profeta Joel aponta para a necessidade de termos o Espírito Santo como guia da igreja. Não é eu, igreja. Eu não sou a igreja. Você não é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo formado por membros. Esta coletividade é que forma a igreja. Individualmente nós somos membros do corpo de Cristo. Amém? Então vamos. Porque ele capacita. O corpo de Cristo é capacitado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando alguém se rebela, não quer dizer que o Espírito Santo foi embora, mas ele entristeceu o Espírito Santo, e o Espírito Santo está no lugar dele até que você venha a se arrepender e se restaurar na sua santidade. O Espírito Santo impulsiona, olha que coisa interessante, impulsiona a evangelização, ou seja, ele impulsiona você a falar de Jesus para as pessoas. Sem o Espírito Santo, você vai começar a dizer que está acanhado, que tem vergonha, que não pode. E a maneira que você vai falar sem a orientação do Espírito Santo prejudica também o que você vai falar. Porque talvez você vá falar para alguém, como você estudou teologia fora do cristianismo, e vai falar uma frase que não surte o efeito desejado, porque ela não tem a interpretação bíblica que o Espírito Santo quer dar. Quando você lê um texto bíblico e você ora por isso, não sei se vocês já observaram, que vai surgindo tantos conhecimentos, porque por trás daquela frase, o Espírito Santo quer nos ensinar muitas coisas. Daí a importância
da evangelização, você está em comunhão com o Espírito Santo. E qual a necessidade do Espírito Santo para o mundo? A gente fala tanto às vezes, mas não para fazer esta reflexão. Qual a necessidade do Espírito Santo para o mundo? Nós éramos do mundo. O que foi necessário para a nossa vida em relação ao Espírito Santo? João 16, e versículo 8 e até o 11, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Jesus dizia: o Espírito Santo vem convencer do pecado, porque sem o Espírito Santo vocês não se convencem e vocês não creem em mim. Porque por si só o homem nem convence nem é convencido. O versículo 10: convencerá da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus estava dizendo a eles: está terminando o meu ministério, eu vou para o Pai, vocês não vão me ver mais. Como se estivesse dizendo, é preciso que eu vá, para que venha o Consolador. Se Jesus não fosse, a vida estaria correndo no mesmo sofrimento. Ninguém, a não ser o Espírito Santo, é que pode revelar ao homem a necessidade de Jesus Cristo para que ele se converta e se torne justo diante do Pai. É por isso que havia a necessidade de vir o Espírito Santo. E o versículo 11, convencerá do juízo. Aí ele diz assim: porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já está julgado e condenado, só está solto. E por que ele tenta tanto as pessoas? Porque ele não quer ficar sozinho para onde ele vai. Ele quer levar muita gente. O Espírito Santo convence o homem da derrota de Satanás. Veja que coisa. O Espírito Santo convence o homem que Satanás está derrotado, está tentando, e o Espírito Santo quer livrar o homem desta tentação e quer trazer para cada um de nós, que todos nós estaremos diante do Senhor para o julgamento. Tanto ímpio como salvo, todos nós estaremos diante do Senhor. Para onde ele vai dizer assim: afasta-te de mim, maldito, para o fogo eterno. E para o outro ele diz assim: vinde a mim, bendito do meu Pai, para o gozo eterno. Amém, irmãos? Esta é a nossa esperança, é essa a nossa fé, é este o nosso ânimo de vida. A palavra diz que o Espírito Santo convencerá o mundo. Então, se ele já nos convenceu e nós nos convertemos, a nossa responsabilidade agora é levar ao mundo a palavra que nos convenceu, para que outros se convertam e cada vez mais o rebanho do Senhor cresça, floresça. E cabe a nós levar esta palavra. Jesus ordenou aos discípulos, olha que coisa interessante. Você começa a ler a Bíblia e não tem um hiato, não tem interrogação, não tem aqui, faltou, isso é tudo certinho, é somente você pedir a orientação do Espírito Santo. Nós não podemos sair para evangelizar de todo jeito. Não é preciso ser formado em teologia. É preciso que você entenda a palavra. Se você não sabe ler, você sabe evangelizar. Porque você ouve, ora, e você quando sai. Quando eu comecei minha fé, tinha um irmão em quinta etapa, analfabeto.
Mas quando ele começava a falar, a igreja tremia. Porque ele ia para a escola dominical, para o discipulado, ele ouvia. Eu dizia, irmão fulano, não vou dizer o nome dele não, porque muita gente conhece aqui. Irmão fulano, traga uma palavra. Ele já foi para a glória, né? Não saiam para falar a palavra de Deus com as pessoas sem terem conhecimento nenhum. Houve uma época que eu combatia esta situação, que saía para evangelizar, e quando juntava aqueles que saíram para evangelizar, evangelizei 10, eu 20, eu 50, e eu ficava, como? Você somente entregar a literatura e você nem lê o que está escrito. E se a pessoa perguntar, me explique isso, aí você vai na hora tentar ler. Então a palavra nos ensina aqui em Lucas 24, 49, diz assim a palavra de Deus: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Olha como Jesus, veja a obediência de um filho, que veio com uma missão, e nunca traiu o pai, nunca decepcionou o pai, na missão que fez. Olha o que ele disse: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos, protegidos de poder. Como ele está dizendo assim, aguarde o Consolador, para vocês se arvorarem na pregação da palavra. Você lembra de Joel? O que foi que Joel disse? Derramarei. Então vai se aproximando o dia. Jesus está avisando que vai se aproximando o dia. O Consolador que Jesus mencionou, ele foi enviado à igreja com uma finalidade, com um fim de capacitar cada um de nós nesta missão de alcançar os perdidos. Quando você aceita Jesus, está tudo bem com você na oração, o Espírito Santo, aí você não distribui aquela bênção para as pessoas. Às vezes na sua rua, no seu trabalho, nem sabe que você é cristão. Você tem vergonha de falar de Jesus? E a mesma coisa é quem lê um livro muito bom, um best-seller. Lê, achou maravilhoso e não fala para ninguém. É melhor não ter lido. As coisas boas devem ser propagadas. A dificuldade de espalhar a coisa boa parece que é mais difícil. Por isso que as pessoas dizem assim, notícia ruim chega logo, não é assim? Porque o mal... Eu estava dando um exemplo, um jovem, com seu físico bonito, bem, né? Treinado, deve ter aqui. E agora eu chego junto dele, eu passo uma tarde junto dele. Eu vou ficar feito ele, musculoso. Mas se ele tiver com catapora, mas é no instante, porque é coisa ruim. Por isso que a gente tem que se esforçar para levar amor para o povo. Deixa de cara feia com o povo lá fora. Abre um sorriso. Às vezes o irmão chega aqui pela primeira vez, todo acanhado. E você passa para lá e para cá, parece que não tem ninguém. Pare, aperte a mão dele, dê um sorriso. Quebre a barreira da intimidade, da timidez. Deixa fluir o Espírito Santo que habita em vós. É assim que deve acontecer. Glória a Deus. E muitos não querem evangelizar. E eu estava meditando em casa, por que será que não querem? Por timidez, olha que coisa. Por timidez e por medo de receber uma resposta contrária a quem você está falando a palavra. Às vezes a pessoa está tão envolvida nas farras do mundo que você vai falar de Jesus, ele dá aquela cortada e você vai... Não tem por que estar envergonhado. Você está levando a semente da verdade. E uma certa ocasião,
o Espírito Santo falando para alguém, leve as boas novas do reino. De que está cheio o seu coração? O que é que você tem como cristão no coração? Raiva de alguém? Inveja? Vaidade excessiva? Não vai levar a nada. Os pensamentos ruins? Muita novela, muito reality? Mas você está buscando a palavra de Deus? Aí, Mateus diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. Se você está cheio de Deus, você tem presença de Espírito para apertar a mão e para dar um sorriso. Tudo de bom que acontece na nossa vida, por orientação do Espírito Santo, é um exercício da mente. Exercite a mente para as coisas boas. Exercite a mente quando sair de casa, as pessoas verem que você está de bem com a vida. Não seja carrancudo. As pessoas aí fora não querem saber que você está com problemas. Elas sabem que você é um cristão. E se você for carrancudo, o que é que vai dizer? Para ser crente feito este, aí eu não quero ser. Não é assim não, irmão? Aleluia. Vamos então agora ver duas situações, bem rápido, a respeito de dois homens. Um não tinha o Espírito Santo e teve uma atitude. Quando o conheceu, mudou a atitude. E o outro já tinha o Espírito Santo e foi mais fácil obedecer. Pedro conviveu com Jesus durante 3 anos. E ele era considerado sanguíneo, temperamental, tudo com Pedro era puxar a espada, né? Até cortou a orelha de um soldado romano, aquela coisa toda, né? E o poder do Espírito Santo ainda não estava nele, porque ainda não havia acontecido Pentecostes. A descida do Espírito Santo não havia acontecido. Mas Jesus, em Lucas 22, 32, ele diz assim para Pedro, porque houve uma ocasião, Jesus falando para Pedro, e Pedro dizendo, Senhor, eu te seguirei, eu te defenderei, tanto em prisão como em morte, né? Aquela exaltação de Pedro. E Jesus diz assim, Pedro, eu roguei por ti para Satanás não te peneirar como trigo, não ceifar a tua vida, não acabar contigo. Então Jesus dizendo isto, e ele disse assim, aí é quando ele diz essa frase, né? Eu te seguirei, eu te defenderei das prisões, da morte. Aí Jesus sondando os corações. Não adianta aqui vocês estarem com aparência de santo, porque o Senhor é quem sonda os corações. Aí o Senhor diz assim para ele, Lucas 22, 32. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro vivia 3 anos com Jesus, vendo Jesus. Aí ele diz, quando te converteres, fala para teu irmão. Então Pedro não tem o Espírito Santo, ainda estava na dureza do coração de um homem natural. E Pedro caminha com Jesus, antes do Pentecoste, e ele teve atitudes que desviava a sua conduta de quem seguia Jesus. Pedro acovardou-se. Pedro negou Jesus 3 vezes. E negar Jesus, meus irmãos, é um peso para a consciência. Depois que você aceita Jesus, você goza dos prazeres da nova vida, você agora se torna rebelde, se afasta de Jesus.
Eu vejo tanto, por que não está indo mais para a igreja? Não, porque tem irmão que não suporta ele. Mas foi Jesus, o dono da igreja, quem mandou você sair? Será que o Espírito Santo que transforma a nossa vida, não transforma nosso gênio e temperamento? Pedro era sanguíneo, e converteu-se. O pior dos homens, o Espírito Santo transforma. Porque Jesus deixou um consolador com capacidade para transformar barro ruim em vaso de honra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ele acovardou-se. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes Pedro negou. Quando ele disse que vou por todo canto, salvo, brigo, vou preso, morro. Aí Jesus disse para ele assim: escuta, o que Jesus falou para Pedro: antes que o galo cante hoje, 3 vezes me negarás. Acho que Pedro não levou muito a sério isso, não. Fugiu da responsabilidade. Não estava lá ao pé da cruz no Gólgota, ficou distante. Mas houve uma situação em que, quando uma pessoa vinha e dizia, esse estava com ele negava. Aí, caminhando mais um pouco, saindo do sinédrio, aí, este estava com ele negou. E Jesus está lá no seu sofrimento. Quando alguém pela 3ª vez indaga, aí o galo canta. E a Bíblia diz que quando o galo canta, ele se lembra da palavra do Senhor, e quando olha, os olhos do Senhor estavam fitos nos olhos dele. Está aí na Bíblia. Mas ele acovardou-se. Mas a misericórdia do Senhor é muito grande. E ele começa a indagar Pedro e faz 3 perguntas. 3 vezes ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele disse: amo, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, tu sabes. E pela 3ª vez, quando o Senhor pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: tu sabes tudo, Senhor. Aí você começa a dizer, por que Jesus fez essas perguntas? Quando ele diz, Pedro, tu me amas, tu sabes, Senhor, este amor que ele estava perguntando, era um amor de sacrifício por mim e pelos teus? Você é capaz de sacrificar horas do seu dia para socorrer alguém? Quando Jesus pergunta a 2ª vez, Pedro, tu me amas, tu sabes, Senhor? Ele estava buscando o amor fraternal. Nós temos a obrigação cristã de amarmos uns aos outros. Não há acepção. Amar é incondicional. Gostar é que é seletivo. Eu tenho que amar cada um, agora posso não gostar das atitudes daquele alguém. Mas amar e orar, eu tenho que fazer isso. O Espírito Santo nos ensina a orar por nossos inimigos. Orar pelo pai e pela mãe é fácil. Agora, orar por aqueles que difamaram a sua vida. Se você dobra o seu joelho e exclui aquele da sua oração, a sua oração é vã. A oração tem que ser por amor. Orar por quem está maltratando a gente. Orar por quem está perseguindo a gente, seja no trabalho, onde for. Mas amar é o elo maior da vida. Amém, irmãos? E depois que ele tem a experiência, Pedro tem a experiência do Pentecostes, não tem como puxar aquele ponteiro, né? Quando ele tem aquela experiência do Pentecostes,
que agora ele entende agora o que é ter o Espírito Santo na vida, fazendo morada. Ele olha para os zombadores quando vira o Pentecoste, as línguas estranhas. Ele olha para aqueles zombadores e ele diz assim, em Atos 2,14: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, escutai as minhas palavras. Quem deu esta ousadia a Pedro falar para aquela multidão? O Espírito Santo. Deus não deixou espírito de covardia para nós. Ele deixou espírito de ousadia. Vamos então. E com Filipe, o que aprendemos com Filipe? Jesus disse que esperai o Espírito Santo para poder sair. Mas eles ficaram com medo de sair, ficaram tudo. É tanto que Jesus faz uma visita, estão todos eles reunidos naquela casa. E Jesus não ameaça, não diz nada, deixa ver qual a atitude que o homem toma. Quando Estevão é apedrejado, o primeiro mártir da nova aliança, quando ele é apedrejado, dias depois, estão espirrando por tudo que é cidade, os discípulos com medo de ser perseguidos também saem. Aí Filipe vai para Samaria, que Filipe vai ser o foco agora. Ele vai para Samaria. Em Samaria, muita gente, ele pregando a palavra, aquela maravilha, não é? Você imagine agora, você está de bem com a vida aqui e tal, e o Espírito Santo lhe toca para você ir para o Quênia, para você ir para Moçambique, para Angola. Qual é a primeira reação? Não, eu não quero isso para mim não. Não é assim? É a primeira coisa que vem na mente, eu não quero isso para mim não. Mas Filipe estava bem, mas o anjo do Senhor chegou e disse: Filipe, vai lá para a faixa, para o caminho de Gaza, que é o caminho que tem de Jerusalém a Gaza. Ele está deserto, tu vai para lá. Eu acho assim, que Filipe olhou para aquele lugar que ele estava e disse: mas o Espírito Santo está mandando, não é? Escutem bem, para ninguém sair aqui criando tolice na consciência. O Espírito Santo que falou para alguém que você vai, ele vai falar para você. Vocês estão entendendo isso? Então ele sentiu que aquilo era para ele e ele foi. E lá ele olhava assim o deserto, não tinha ninguém. Mas eu vou fazer um comentário. Eu acho que ele ouviu o trotar de um cavalo e uma carruagem que vinha. E ele olha e vê que vem o eunuco da rainha da Etiópia. E ele olha assim. E o Espírito Santo diz: aproxime-se da carruagem. Ele aproxima-se. E vê que aquele etíope, aquele eunuco, ele está lendo o livro de Isaías. Nas festas anuais ele subia para a leitura, mas cadê o Espírito Santo, que ele não se convertia? Ele voltava somente com a letra. Não tem o Espírito Santo para despertar. E quando Filipe encosta na carruagem, que vê que ele está lendo, aí Filipe diz: eu vou fazer mais ou menos, não sei se Filipe fazia assim, né? E a carruagem andando e ela assim. Ele disse: entendes o que lês? Ele disse: não tenho como entender, porque ninguém me explica. O Espírito Santo sobe na carruagem. Então, ele sobe na carruagem de Filipe, prega a palavra, ensina, e aquele homem se converte e é batizado. Observem a necessidade do Espírito Santo na obra da evangelização. Quando diz assim, evangelização, eu não quero dizer você só pode evangelizar se vier para aqui, tiver o grupo de evangelismo, irmão Tiago que dirige, vai sair assim. Não. Aquele grupo é específico.
Mas cada um de nós somos evangelista por natureza. Cabe a cada um de nós levar a mensagem do Senhor. Você ora e lê e ora, e vai se enchendo das coisas de Deus para dar aos outros as coisas de Deus. Amém, meus irmãos? Muitas vezes eu já escutei, e algumas coisas que eu converso com os irmãos, quando posso, são coisas vividas. Eu já vi irmãos não querer evangelizar porque ele achava difícil. Porque o prazer dele é quando falasse de Jesus e a pessoa aceitasse. Mas não é bem assim. Quando você vai ver a palavra do semeador, são quantos solos? São 4 solos. 3 não presta para a semente germinar. Somente um. Isso significa que quando você sai para evangelizar, vai ter mais dureza do coração do que moleza. A maioria está com o coração endurecido. Mas a palavra diz que a palavra de Deus é eficaz, é mais penetrante do que a espada dos gumes. Não é isso? Vai lá na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então aí, o solo é complicado. O solo ruim, aquele solo não consegue germinar. A semente só germina quando ela encontra um solo com situações propícias e agradáveis para germinar. E às vezes encontramos pessoas cujo solo é duro de receber a semente. Então, se apenas um solo pode germinar e brotar, é quando recebe a palavra e arrebenta mesmo, se afasta do mundo e se converte, é porque a palavra entrou, germinou e brotou para a glória de Deus. E por isso nós estamos aqui, que a palavra foi germinada e brotou para a glória de Deus. A nossa obrigação é lançar a semente, entenda isso. A nossa obrigação é lançar a semente. Quem vai trabalhar o solo é o Espírito Santo. Então a gente lança a semente no coração do homem. Quem vai amolecer aquele coração para a palavra crescer e ele se converter é o Espírito Santo. É ele quem convence. Não somos nós que vamos convencer o homem do pecado. E nem o Espírito Santo manda que você ataque as crenças. Por isso que é bom ter a orientação do Espírito Santo. Você não vai falar da crença dos outros. Chegar assim, dizer, olha, isso aí na sua parede, isso aí... Não, você não tem que se meter nisto. Você vai falar do amor de Jesus e da transformação que o Espírito dá em nossas vidas. Este é o assunto. Não tem que falar mal da crença de ninguém. Tem uns que estão aí muito iludidos pelo meio da rua, de calça preta, camisa branca, dizendo que é irmão da gente, mas aquele também está precisando ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Mas para que isso aconteça, para que a gente vá fluindo a palavra, é preciso o quê? Intimidade com o Espírito Santo. Quem não gosta de orar, não tem intimidade. Que a oração é uma conversa com o mundo espiritual. E a palavra diz assim no Salmo 25:14. Deixa eu ver se os meninos conseguem para vocês gravarem. Eu falo e vocês leem e gravam. Muito bem. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vocês imaginem um casal que não tem intimidade? Até para dar um beijo pede licença?
Como é que fica? Não é isso assim? Então tem que ter intimidade. O Espírito Santo, ele quer ser íntimo nosso. Ele quer ouvir nossas orações. E quando ela não está bem feita diante de Deus, ele intercede com gemidos inexprimíveis, que a gente não entende, mas ele está dizendo ao Pai: Pai, essa oração não está muito boa. Você já pensou, eu até fugir um pouquinho, você desempregado e pedir a Deus para Ele dar uma mansão a vocês? Será que é isso mesmo? Quem vai manter a piscina? Não vai virar tanque de dengue, né? Então não se pede isso. Tem que ser coisas racionais, dentro do entendimento lógico. Eu estou desempregado, eu não peço emprego, eu peço uma casa grande para morar. E aí, como é que fica? Qual é a prioridade, não é emprego? Amém, irmãos? Tinha até um irmão das antigas que ele dizia, nos tempos que tinham muitas estradas de barro e os pontos de pregações eram nesse lugar, ele dizia assim: olha, Deus não vai dar carro a muitos irmãos aqui, porque se der um carro a ele, não vai mais para o ponto de pregação para não sujar o carro. Ele dizia assim mesmo. Eles vão ficar meio revoltados, mas é uma verdade isso, viu? Ai, meu Jesus, é muito sério. Hebreus 12, 14, quando fala que a nossa sensibilidade em ouvir a voz do Espírito Santo está relacionado à minha santidade de vida. O rebelde não pode ter afinidade. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala de comunhão. Temos de estar em comunhão com Deus e com a comunidade cristã e com o povo em geral. Até que você raciocinar comigo, seguir a paz com todos. Isso seria uma comunhão horizontal, não é? Seguir a paz com todos, não é? E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, seria que comunhão? Vertical, não é? Então a gente está em paz com Deus e com a nossa comunidade. Não, eu tenho o Espírito Santo, ele faz morada em mim, mas você não suporta estar com os irmãos. Às vezes se faz uma confraternização, não, eu não vou, não suporto aquele grupo. Mas essa é a nossa família. Quem for um pouquinho grosso na expressão da palavra, você chega e vai conversando. Todo gigante tem seu ponto fraco. Todo gigante tem o seu calcanhar de Aquiles, que se você conseguir acertar, vai se tornar grandes amigos. Tinha pessoas aqui, quando eu cheguei logo, não que ela fosse algum problema, eu é que criei o problema. Eu que olhava e dizia, que dificuldade. Como é que eu vou me aproximar desse irmão? Esse irmão... A timidez dele fazia ele ser sério. E agora, debaixo do sangue de Jesus, não posso dizer que tenha um com esse perfil. Todos aqueles que tinham aquela barreira, o Espírito Santo me ensinou a quebrar as barreiras. E hoje eu posso não abraçar ou falar, porque passa despercebido. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele quer o melhor de nós, porque ele tem o melhor para as nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. João 14, 26, diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aí você nem ouve, nem lê nada,
como ele vai lembrar aquilo que você não buscou? Não é adivinhação. Você tem que ler, ouvir alguma coisa para a sua memória guardar e no momento certo despertar, e você fala coisas que nem imaginava que fosse falar, e quando você começa a refletir, em algum momento você ouviu aquilo. Amém, irmãos? Pedro 3,15 diz assim: antes de muita coisa na sua vida que você quer, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vocês imaginem um vizinho, um amigo, alguém indagar você sobre a fé cristã e você não saber dizer nada, porque você tem essa esperança de um dia morar no céu. Por que isso? Por causa da fé que eu tenho no Senhor, a fé que eu creio em Jesus Cristo, a fé que eu tenho que Ele morreu e ressuscitou e deixou o Espírito Santo para o resgate. São essas coisas. A gente tem que provar ao mundo a fé que move nossas vidas. O Espírito Santo é muito importante na evangelização. Por isso que estamos encerrando, eu vou somente ler uma parte aqui. Quando diz assim, quando a gente encerra dizendo o tema 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para se embriagar, se toma várias doses, não é? Para se encher do Espírito Santo, você tem que fazer várias buscas e orações para tomar da água que jorra do trono da graça. A água está lá, está jorrando. Vá, busque, vá no poço buscar. Eu não entendo, você entende. Você lê um versículo e diga: Espírito Santo, eu tenho que falar o que é que o Senhor quer dizer daqui. Ele vai despertando. E tem mistérios, Ele vai revelar mistérios incontáveis, coisa que você nem imagina que naquela palavra o Espírito Santo esteja falando uma coisa tão profunda. Não há incógnita na Bíblia, tudo está revelado. É somente você orar para que o Espírito Santo ilumine a sua mente e você entenda a palavra revelada. Ela já está revelada, não tem segredo nenhum. Agora precisamos estar unidos ao Espírito Santo. Amém, irmãos?